Já estamos de volta. Nesse momento nós vamos meditar na Palavra de Deus. O tema de hoje está baseado em Mateus, capítulo 8, verso 23 até o verso 27. Veja bem, meus irmãos e queridos ouvintes. Deus faz grandes coisas. Veja que naquele momento ali havia uma grande tempestade sobre o mar da Galileia. As ondas subiram, o barco começou a balançar, o barco parecia que ia naufragar. As ondas eram altas, as ondas estavam realmente trazendo perigo para a vida daqueles tripulantes que estavam no mar, que estavam dentro daquele barco. Aquele barco, aparentemente ele era insuficiente para vencer, não é, a força daquelas ondas. Ele era insuficiente. Por isso eles temeram, eles ficaram amedrontados, eles ficaram apavorados diante daquela situação. Veio aquela grande tempestade, veio ondas gigantes sobre eles, gigantes para o lugar, claro, né? Para o tamanho do barco. Não estamos falando de tsunami, estamos falando de uma tempestade que é frequente no mar da Galileia. Então, um grande perigo eles passaram naquele momento, com grande medo, com grande terror, com grande aflição, angústia, de quê? De morrerem, não é? Afogados, de morrerem naquele mar, naquele mesmo mar que eles passaram ali a vida toda, usufruindo, não é? Da pesca, dos benefícios daquele mar para a sua vida e para a sua família. Eles temeram afundar juntamente com aquele barco. O barco era o único lugar de refúgio diante daquela tempestade. O barco começou a encher de água, eles lutaram contra as ondas, no sentido de que eles tentaram retirar as águas de dentro do barco, mas era insuficiente a força que eles empregaram, porque as ondas eram frequentes e altas. Então, eles ficaram com muito temor, não é, de afundar com aquele barco. E veja que para eles aquele barco era o único refúgio. O único refúgio. Quando a gente olha essa passagem, a gente vê que o único refúgio que Noé e sua família teve também foi um barco, foi uma embarcação. Não um barquinho, não é de pesca como o de Pedro, Tiago e João ali, não. Mas uma grande embarcação. Uma embarcação inusitada, uma embarcação a qual ninguém havia construído. Só que o detalhe é que a embarcação de Noé, ela foi dirigida, dada a Noé, calculada,
entregue a Noé, orientada para Noé pelo próprio Deus. Logo, era uma embarcação segura. A embarcação que os discípulos estavam não era uma embarcação segura. Não porque foi feita de mãos humanas e tal, não era por isso. É porque eles depositaram a sua confiança, a sua segurança apenas naquela embarcação. Eles confiaram apenas naquele barco. Porque muitas pessoas estão confiando apenas na sua própria embarcação nos dias de hoje. Apenas no barco. As pessoas não confiam em Deus. Naquele momento, os discípulos, ao invés de clamar pelo Senhor, eles tentaram lutar com suas próprias forças para vencer aquele obstáculo. Irmãos, e muitas vezes as nossas forças não são suficientes para nós vencermos obstáculos. As nossas forças, muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, elas não são suficientes para vencermos grandes obstáculos. Às vezes nós vencemos, mas veja, seria mais fácil se nós vencêssemos com Deus, confiando em Deus. É o que Jesus queria deles naquele momento. Jesus dormia naquele barco. Jesus estava tranquilo. Sabe por quê? Porque a confiança de Jesus estava em Deus. A confiança de Jesus não estava naquele barco. Não estava nas suas próprias forças. Quando eles acordaram Jesus e clamaram ao Senhor, já estava, como a gente diz no interior, a vaca já estava indo para o brejo. Então Jesus se levantou, olhou para eles e disse, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar. Jesus disse para eles, vocês têm pouca fé, não é? Jesus disse para eles, olha, por que vocês não clamaram? Por que vocês não exerceram o poder de Deus na sua vida? E Jesus repreendeu e acalmou-se a tempestade. O mar da Galileia virou uma lagoinha assim, tranquila. Aí eles ficaram tudo admirados, olhando aquilo. Quem é este? Caiu neles um temor, não é, sobre Jesus. Olha, eles já estavam andando com Jesus, estavam vendo os milagres que Jesus operava, e assim mesmo eles se admiraram. Eles caiu um temor, assim, quase um espanto, um medo na vida deles, porque Jesus acalmou o mar. Jesus tem poder sobre todas as coisas, sobre as enfermidades, sobre os problemas. Jesus tem poder sobre, não é, os fenômenos naturais. Ele tem poder. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele criou todas essas coisas. Sem ele, nada teria sido criado. Então, o Senhor, ele fez e faz grandes coisas. Se você está passando por uma grande tempestade, clame ao Senhor. Exerça a sua fé. Coloque a sua fé na presença de Deus. Ore. Jejue. Busque. Essa é a hora.
Porque o Senhor nos resgata, o Senhor nos livra, Ele nos guarda de todo mal, como guardou ali os seus discípulos naquela embarcação. Ele acalmou o mar, Ele acalmou os ventos, porque Ele, não é? É o Senhor, porque Ele está acima de todo e qualquer fenômeno, quer seja fenômenos naturais, quer seja fenômenos espirituais, que é o que também parecia naquele momento ali. Então quer dizer, basta nós clamarmos ao Senhor. Quando os discípulos clamaram ao Senhor, acordaram Jesus e clamaram e pediram de coração, o Senhor os atendeu, levantou, mandou o vento acalmar, mandou o mar se acalmar, pronto, resolveu o problema. Só em Jesus podemos resolver os problemas. Só em Jesus nós temos condições de resolver os problemas. Não tente muitas vezes resolver os problemas somente por você. Claro, a iniciativa é sua, a ação é sua, mas faça isso sempre clamando ao Senhor, pedindo ajuda a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor, para que Ele vá sempre na frente, confirmando, aleluia, a sua vitória. Eu quero fazer uma oração, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, te adoro, te bendigo, te glorifico por esse dia, por cada um que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo. Te clamamos pelas famílias, abençoa as famílias brasileiras, abençoa o Brasil. Nesse momento de decisão, não deixe que as trevas tomem conta do Brasil. Não deixe que as nuvens escuras tomem conta do Brasil. Mas reflita a sua luz, meu Deus, sobre essa nação, tendo misericórdia e ouvindo o clamor do teu povo que está dentro dessa nação, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar a todos que o nosso WhatsApp de contato é prefixo 61 e o número é 999-839330. Fiquem com Deus.